Esse dia ele foi instituído em 17 de 4 de 2021, 17 de abril de 2021, com o objetivo de criar uma cultura de segurança no âmbito da União do Vegetal. E o tema desse ano é um tema bem... Esse ano ele está comemorando o 4º ano. E o tema desse ano eu achei um tema bem pertinente, porque a gente lembra que o nosso mestre Gabriel disse que a pessoa consciente, ela não erra. Então a gente fazendo o nosso trabalho de segurança com consciência, a gente vai analisar os riscos e vai procurar amenizar, eliminá-los ou minimizá-los ao máximo possível. Aí está a importância do uso do EPI, uso dos EPCs e seguindo as normas, as orientações. Então a gente fazendo com consciência, a gente vai tomar todos os cuidados necessários. Também que o mestre diz que todo cuidado do mundo reunido ainda é pouco. Porque existe um departamento de segurança para orientar, para fiscalizar, mas tem que partir de cada um de nós. Por isso que é a importância da conscientização e a participação de todos. Então a gente vai ter um tanto de atividades durante o dia, né? A gente vai começar com uma palestra com o Alan, que daqui a pouco ele vai se apresentar. Ele é bombeiro e é técnico de segurança. E assim, a participação de todos é bem importante. Dúvidas, não fique com dúvidas, levante, pergunte, para a gente ter um dia bem legal. A partir de 2024, o Departamento de Segurança foi criado, então não é um departamento, mostrando assim, a importância da segurança a partir de 2024. Mostrando assim, a importância da segurança no mundo vegetal. O mundo vegetal ela tem crescido, não só no Brasil, como fora do Brasil. E com isso, consequentemente, infelizmente, vem aparecendo alguns acidentes no dia a dia. Em relação a preparo de vegetal, cozinha, manutenção e etc. E aqui a gente tem o registro de ocorrências, tá vendo? O preparo ainda continua desde o treino passado, ainda é o preparo, o maior número de acidentes. Depois são para manter o lucro, né? A zeladoria, as atividades de manter o lucro durante fora da escapa das salas, trabalho em cozinha, plantio, obras de manutenção e a colheita. Acidentes são coisas que machucaram as pessoas mesmas, tá? Efetivamente aconteceu. Incidentes são situações de risco, né? A quantidade de gente que eu já ouvi em testemunhos de caramba, por exemplo, eu fiz um treinamento de brigada de incêndio, eu fiz um treinamento de primeiros socorros e eu consegui desencarnar uma criança. A vítima, nós chamamos assim, ela está dentro de um ambiente e às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Onde eu quero chegar? Aquela pessoa está passando mal. Falaremos sobre os números da emergência. Eu tenho certeza, se eu perguntar, pessoal, qual que é a diferença do SAMU, qual que é a diferença do bombeiro? Vai ter gente aqui que vai ter dúvidas, tá? Nós entendemos também que o leigo, quando está... Qual que é a diferença do perigo é iminente, uma ameaça iminente. Opa, uma ameaça iminente. Então eu tenho aqui, por exemplo, o leão, certo? Eu tenho um slide que eu queria trazer para vocês, que é muito agressivo, né? Tem vítimas daquele jeito que eu não quero nem falar o nome. Só que comentar comigo, tem pessoas com mais idade, criança, então eu não tenho um slide mais fofinho, tá? Então, por exemplo, nós temos um leão. O leão é o quê? Perigo. Ele é perigoso. Ele é um animal perigoso, correto? E uma pessoa caiu, desmaiou, o outro veio auxiliar, caiu, veio mais outro, caiu, e foram caindo, e nisso morreram algumas pessoas. Ou seja, tem o treinamento, tem a orientação, mas nesse ímpeto de querer auxiliar, a pessoa se colocou numa situação de risco e acabou perdendo a vida. Lógico que numa proporção bem menor que a que a gente se encontra, mas a gente tem que estar sempre atento e lembrar dessas coisas que a gente está ouvindo aqui.
Falei, gostei, eu saí dos 105, eu saí dos 3 dígitos. Vou mudar os meus hábitos, tentar emagrecer um pouquinho mais. Aí eu... Como é que fica assim das pessoas? É isso que eu quero dizer. Né? A conscientização que o departamento está pretendendo fazer para a pessoa, antes de iniciar uma tal atividade, ele tem esse procedimento. Opa, peraí, eu vou fazer esse trabalho, pode acontecer isso, fazer a tal da avaliação preliminar de risco. É isso que eu vejo. Os corpos certificados, que é os procedimentos, seguindo o procedimento já evita um tanto de coisa. Então a gente tem alguns procedimentos para algumas atividades que a União Vegetal que desenvolveu. Por exemplo, preparo vegetal, você não vai achar isso no Google. Vai ter lá no arquivo da União Vegetal. Agora, por exemplo, o evento de sushi. A gente não sabe as coisas ainda, a gente precisa definir para aquele momento. Então a gente está, o que tem já de procedimento? A gente tem que procurar aplicar a cada montinho que eu falei, você chega aqui, a pessoa tem 10 pessoas, aí explica para aquelas 10 pessoas, tem que lidar com aquelas 10 pessoas, depois chega mais 15 pessoas que não participaram da reunião inicialmente. Então é uma coisa que dá um trabalho, mas a gente tem que chegar numa resposta para vocês, isso aí para todos. Então tem que fazer o quê? Se reunir, conversar e definir qual que é o plano de ação, qual que é o risco. Vamos fazer? Não vamos fazer? Vamos chamar alguém? Então tudo isso é o quê? Conversando e definindo isso com antecedência. Não chegar e tomar uma atitude no ímpeto. Não, tem que resolver, vou ter que resolver. Não é assim. Então a gente vai ter que conversar, se reunir e definir qual que é o procedimento em relação àquilo que é novo, que não tinha até então. E ali, dali para frente, definir um padrão para aquele tipo de situação. Não adianta o presidente marcar um mutirão e vamos lá fazer o trabalho. O ideal é fazer esse mapeamento de risco antes. Então, antes de começar a fazer esse trabalho, já previamente já ir lá, já fazer uma análise do ambiente, já fazer uma análise de todo o contexto ali, do que tem, o que não tem, que tipo de EPI que precisa usar, qual é o tipo de pessoa que tem condições de trabalhar naquele trabalho. Então você faz toda uma análise prévia, quantas pessoas vai precisar, quantas pessoas não vai precisar, para poder quais são os trabalhos que você fez. Então cortar, lá por exemplo, um monte de árvore caída cruzando o rio, por exemplo. Então vai ter que usar uma motosserra para fatiar essas árvores para poder tirá-las dali. Então vai precisar usar uma motosserra. Quem que pode usar? Essa motosserra vai ser usada ou vai ser serra elétrica, mas a serra elétrica vai ser a pessoa pisando dentro da água. Como é que vai ser o procedimento para a pessoa usar e não ter o risco ali de levar um choque, por exemplo? Se vai terceirizar o serviço, mesmo assim fica acompanhando. O que não dá mais é começar a fazer trabalhos no improviso, que é o que você está falando aí. E às vezes incapacita a pessoa de fazer o trabalho, que é o que dá o sustento da vida dela, fazendo um trabalho voluntário com a União. E quem se responsabiliza por isso? Na universidade, assim, eu fui convidado para ser monitor desse departamento porque eu tenho atualmente trabalhando profissional à disposição, né? Que é o processo de respiração. Vou mandar uma viatura de suporte avançado. A coluna ela vai estar comprimida, então eu preciso dar uma relaxada na coluna. Então, estabilizo mão lateral ao meu dedinho indicador, aqui no queixo, tá vendo? O polegar em cima do queixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Para trás. Libera a coluna. Estabiliza a coluna dele aqui. E eu vou ficar assim. Até quando que eu vou ficar nessa postura, pessoal? Quando que eu saio isso aqui? Quando chegar em pico de emergência. Por isso que eu tenho que ligar antes, senão eu vou ficar aqui sozinho a vida inteira. Tá? Então eu preciso ligar antes para depois estabilizar. Essa estabilização, o que eu estou fazendo aqui? Liberando as vias aéreas dele, para facilitar a respiração e preservando a coluna. Quando o bombeiro chegar, quando o SAMU chegar, eles vão tomar essa postura e vão assumir a ocorrência. Um caso aqui didático, né? Que a pessoa caiu e já ficou... E se ele tivesse em outra posição caído, por exemplo, de lado? Boa pergunta. Você pode ficar de lado, por favor? Consciente. Eu preciso identificar lesões. Importante sempre, se estiver disponível, luva, tá? Luvinha, porque se tiver sangue, eu posso me contaminar. Então vamos supor que eu estou de luva. Eu preciso procurar lesão e machucado. Como é que eu procuro lesão e machucado? Com as mãos. Meninos, atenção com as mulheres têm seios. Eu não devo tocar os seios das mulheres. Não é o objetivo aqui não é esse.
Então, nessa região, ponta dos dedos. Então, primeira coisa, se ele estiver acordado, eu vou pedir licença. Né? Eu não posso tocar numa pessoa sem pedir licença. Com licença. Começo pela cabeça, estabiliza? Cabeça, mão dos dedos. Dúvida. Aí tem que ficar assim até chegar. Eu já estava cansado já. Até chegar comigo. Mãos, cabeça. O que eu vou fazer? Procurar ferimentos. Procurar afundamento, cortes. Então. Testa, todos os ossinhos do rosto, nariz, maçã, queixo, glote. Se for uma vítima de trauma, ela pode ter desvio de glote e insuficiência respiratória, então faça essa avaliação. Ombros, eu vou apertar o ombro da vítima. Braço, não é isso aqui, eu não estou tocando teclado. Eu vou apertar para sentir o osso dele, articulação, todos os dedos do paciente. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí eu venho para o quadrante, peitoral e abdômen. A movimentação pode, não tem problema, desde que eu não vire o paciente. Eu tenho que fazer do jeito que ele está. Umbigo, ombro. Essa é a postura do socorrista. Coluna reta. É esse movimento. É esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que fazer um afundamento de mais ou menos 6 centímetros. Não tem como eu contar, mas é o que... É forte mesmo. É forte. Esse trabalho, meus irmãos, é um trabalho de modificação de cultura. Então, o senhor viu desde o ano passado, o senhor está vendo que é um trabalho que tem um longo caminho. Até hoje, sequer nós conseguimos fazer uma modificação de cultura com relação a resíduo, lixo, o que dirá a segurança, porque existe uma resistência, as pessoas não conseguem, às vezes, ainda perceber que a gente, cuidando de si, a gente vive falando hoje na palestra, né? Uma pessoa se acidentou, antes de socorrê-la, tem que ver se eu não vou me colocar em risco, porque se eu for me colocar em risco, eu não vou socorrer. Porque senão está sujeito a acontecer o que você falou. A pessoa foi lá, desmaiou por causa do gás inodor que estava circulando, o outro veio lá, e daqui a pouco um monte de gente ficou lá. Porque não fez uma observação. E a gente vê que é uma dificuldade, porque nós temos aqui 30% da nossa irmandade, e as pessoas pensam que isso daqui é um trabalho, porque não tem nada para fazer, vamos então fazer uma atividade de segurança. Então, assim, abriu-se mão de um tirão de trabalho, com coisas para fazer, para poder cumprir. E aí a gente vê 30% da irmandade presente. Então é uma modificação de cultura, por isso que eu falo, é um longo trabalho pela frente, porque as pessoas não têm ainda uma clareza, uma consciência do que é isso. Quando o Luiz falou, quando eu me olhei, as pessoas vêm para cá para poder sair daqui melhor do que chegar. Ninguém vem para cá para poder trabalhar no mundial e acontecer uma situação que prejudicial para aquela saúde e que abala, dependendo de qual é o caráter da situação, abala todo o mandado. Aí tem uma sessão à noite e a gente numa sessão sabendo o que aconteceu na situação do irmão, que a pessoa se hospitalizar, e que a gente não sabe a situação. Então isso mexe com todo o trabalho que está sendo feito no mundo de trazer um bem-estar para as pessoas. Não é um trabalho para fazer de conta. É um trabalho efetivo. Então a gente procurar dar conta desse trabalho, cumprir, zelar pela segurança dos nossos irmãos, que precisam, como ele falou aqui na palestra dele, voltar para casa. Precisam voltar para casa. Por eles, pelas famílias deles, e por nós, pelas nossas famílias e por toda a nossa comunidade. Nós precisamos ter cuidado com isso. Chegou o tempo na União onde é preciso, não é mais possível fazer como se fazia antigamente. Antigamente, vários procedimentos a gente fazia. Antigamente, no preparo do vegetal, a gente fervia vegetal antes de começar qualquer coisa. A mensagem, aí chamava para subir a água para preparar ele com cheira. Um facão, e não tinha cinto que amarrava na água, o cara estava do jeito dele. Hoje não, hoje a pessoa já tem todo o procedimento para não sei nada, não sei o quê. Por quê?
porque motivado por situações que aconteceram e que causou problemas. Na União Regional, por exemplo, casos de morte, de pessoas trabalhando voluntariamente, que se acidentou. Aí, hoje, eu ainda não vi o conteúdo, né? Teve um Departamento de Segurança, mandou um vídeo institucional já, o pessoal ficou chocado quando passou. Do ano passado. Assim, eram cenas assim, tudo bem que eram cenas simulação, era uma encenação, mas baseadas em acontecimentos que aconteceram no mundo. Então, meus irmãos, eu espero, presidente, que o senhor possa fazer um trabalho de conscientizar as pessoas e, assim, ter um pulso no sentido de não ser duro para as pessoas, mas, assim, a pessoa se recusa a um determinado procedimento com toda a legalidade, tem que achar outra pessoa para fazer. Ninguém é obrigado a fazer um trabalho voluntário, mas se é para fazer, faça como tem que ser. É a melhor forma. Então, meus irmãos, quem pôde estar presente, eu agradeço a presença, e quem não pôde estar presente, que nós possamos ser multiplicadores para que as pessoas tenham consciência